Fala galera, então, eu vou investir aqui agora numa conta nova da Clear, né? O valor é 10 mil reais, totalmente do zero, e vou mostrar para vocês, né, como é que é esse procedimento, quais ações, as ações eu já escolhi, já selecionei antes do vídeo, mas como eu faço esse processo aí de investir na prática, e também, né, algumas razões pelas quais eu escolhi essas ações, então... Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along. Aqui, tu sempre tem que escolher, que como vocês podem ver, né, tá esse valor aqui de 10 mil reais na conta da Clear já, né? Daí, você vai aqui no canto esquerdo aqui, né? Canto superior esquerdo, vai nas opções de renda variável e swing trade. É sempre importante escolher, né, esse swing trade, tá bem? Porque se tu escolher o day trade é uma outra forma de comprar ações que visa mais visa mais um lucro imediato. Então as pessoas fazem o day trade. O que é o day trade? De uma forma bem sucinta. É quando uma pessoa compra uma ação para ter um lucro num dia ou em algumas horas e vender aquela ação, né? E daí ela tem um lucro de, às vezes, de alguns reais ou de alguns centavos, tá? Eu não faço day trade. Eu acho que é interessante mesmo, é um investimento de longo prazo para construir uma riqueza. Daí a opção certa seria o swing trade, né? Você tem que comprar as ações sempre no swing trade aqui pela Clear. Caso contrário, se tu comprar no day trade, eu não sei, mas eu acredito que o sistema vende automático as ações no final do dia, então, né, não vai ser tão interessante. Beleza. Aí nessa tela aqui do swing trade, nós temos aqui as ações, né? O Bovespa hoje está dando uma corrigida, ontem ele subiu 2,5% no primeiro dia de pregão aí do ano, 2020. Ela já começou largando aí em 2,5%, então subiu bastante. Hoje está dando uma corrigida, então está interessante para comprar as ações mesmo, né? Eu vou comprar aqui mais ou menos, né? Vamos ver, vou comprar aqui no mercado fracionário. Pode ver que, por exemplo, aqui na Energias do Brasil, né, ela está com o F no final. O que é o F no final? É para comprar no mercado fracionário. Tu pode comprar menos de 100 ações. Se não tem o F no final do ticker aqui, ela fica no mercado tradicional, né? E daí tu só pode comprar lotes de 100, 200, 300, 400, enfim. E ela tem um potencial de crescimento muito alto, né? É uma empresa de energia que é bem diversificada, né? Tem transmissão, tem geração, né? Tá investindo aí em geração de energia limpa e também tem uma parceria com montadoras e postos para abastecer carros elétricos, né? E isso eu acho que é muito interessante. A empresa já está, né, vendo lá na frente lá que existe realmente essa tecnologia dos carros elétricos aí que vai, né, eu acredito que vai substituir os carros movidos a petróleo aí, né, gasolina e álcool, sei lá, enfim, né, e a empresa já está se antecipando nesse ponto. Acho bem interessante. Vou comprar daí 80 ações, vai dar R$1.700, né? Isso aí, vou comprar aqui 80 ações de Energias do Brasil, R$21,80 o preço de cada ação, vai dar mais ou menos R$1.744. Isso aí, ordem enviada. Aí a próxima ação, né, que eu estava avisando comprar é Banco ABC. O Banco ABC é um banco menor aí, mas é um dos bancos que tem o PL mais baixo do setor, né? Então digamos que é o banco mais barato do setor aí bancário. Ele paga bons dividendos, aí tá pagando acho que 6%, né? Mais ou menos isso ao ano, então é um dividendo muito bom, né? O preço da ação é R$20, tá R$20 com 21, então tá bem interessante, né? E eu acho que é uma boa oportunidade nesse momento, né? Então vou comprar 50 ações, vai dar R$1.000, 1.010. Beleza, ordem enviada também. Banco do Brasil Seguridade, hoje ela tá subindo ainda, olha só, né? A Banco do Brasil Seguridade, eu acho que é uma das empresas de seguro mais interessantes no Brasil. Por quê? Porque nós temos aí o Banco do Brasil, que é o banco que atende
digamos que quase todos os servidores públicos federais, e nós sabemos que o Brasil tem bastante servidor público, né? E, além disso, atende todos os agricultores, a maioria, pelo menos os agricultores, as pessoas que trabalham aí no setor rural. E isso é bem interessante porque esse tipo de contrato rural, ou até mesmo servidores públicos, costumam a contratar mais seguros. Eu acho que, eu acredito que existe aí uma margem maior para a contratação de seguros, e o Banco do Brasil Seguridade já tem uma vantagem nesse ponto, porque ele está vinculado ao Banco do Brasil. Então, né, para fechar contrato de seguro, ela consegue mais oportunidades. E, além disso, né, a Banco do Brasil Seguridade anunciou agora em janeiro que vai comprar algumas das ações, vai fazer um desinvestimento, e daí vai remunerar os investidores. Então, quem adquirir, se não me engano, até o dia 9 de janeiro de 2020, as ações, vai receber aí 1,35 por ação. Então é bem interessante, né? Eu acho que tem essa questão de já receber, vai receber quase 4%, né? 13,5%, 4% por ação, só agora, né? Sem contar aí a possibilidade de crescimento, os dividendos que a empresa já paga, que são bem interessantes. Então acho que é uma boa oportunidade no momento. Vou comprar 50 ações também a 38,19, 38,20, vai dar 1.910. Beleza, executado já. Nossa, foi rápido. Aí vamos ver aqui. Itaúsa tá caindo, tinha que cair para baixo de 14. Itaúsa para ficar interessante, cara. Mas a Itaúsa faz muito tempo que ela tá, né, meio andando de lado, já tem o ano inteiro já no início do ano ela estava 13,80, agora ela está 14,30, então 14,20, então, né, não moveu muita coisa, apesar de que as ações da Alpargatas e Eucatex, elas subiram bastante, né, o próprio Itaú também, né, tem a questão da XP, que foi avaliada maior, então o Itaú ganhou um dinheiro nisso. Acho que a ação da Itaúsa tem uma possibilidade de um crescimento, e na verdade o principal motivo para comprar ações da Itaúsa sempre é os dividendos. Ela tem dividendos muito bons, acho que no ano passado aí, 2019, pagou mais ou menos 9% em dividendos, ou 10%, eu tinha na minha carteira ela, então foi bem interessante, né? Vamos comprar aqui 100 ações então, de Itaúsa 1.419. Isso aí, fechou, compramos 4 ações, quer dizer, não compramos ainda porque a BC não fechou, mas, né, em tese compramos 4 ações de construção, do ramo de construção. Nossa, subiu mais 6% hoje, cara, que coisa de louco isso aqui. Ela é uma empresa do setor de construção que tinha entrado numa fase meio complicada, sabe? Começou a apresentar uns prejuízos e tal, e ficou ali meio perigosa, e daí a ação despencou. Agora ela conseguiu, tá conseguindo se recuperar, fez uma aquisição de uma outra empresa, então também demonstrou um crescimento da empresa, ou seja, a empresa está realmente mostrando que está recuperando, né, que tem o objetivo de recuperar. Adquiriu alguns imóveis, alguns terrenos, se não me engano, né, para fazer próximas construções aí. Então também vamos acompanhar aí para ver daí como é que vai ser depois, para ver se é interessante manter a empresa, mas a princípio, né, eu estou adquirindo mais, né, visando essa possibilidade de crescimento, de recuperação da empresa, e, né, de fato está se mostrando aí que está recuperando, a valorização está subindo de uma maneira absurda. Olha só, saiu de 8,40, está em 10 já, né? Vamos ver, há 3 meses atrás tava 5, já dobrou já, né? Dia 13, dia 12, do 10 aqui tava 5,60, quase dobrou já, não dobrou ainda, mas tá na iminência de dobrar, né? E é uma ação aí que o Eliseu Mânica, meu amigo, e também gestor de fundos, ele que indicou essa ação, né? Ele que falou, né, olha, essa empresa aqui a gente tá olhando, tá muito interessante. Então eu acredito que tem um respaldo também para investir na empresa, né? Tem um respaldo muito forte para investir na empresa, bem interessante. A Cosan é uma empresa de transportes, logística, na verdade, né? Acho que a palavra certa é logística.
e ela é proprietária de várias outras empresas aí, inclusive geradores de energia, é proprietária da R-Log, da Rumo Logística, que é outra empresa aí de trens, né, transporte ferroviário. É uma empresa, né, líder aí, absurdamente grande, e tem várias possibilidades aí de crescimento, principalmente nessa questão do transporte ferroviário, né? Porque transporte ferroviário, né, parece que o nosso presidente aí quer voltar, né, aí esse crescimento do transporte ferroviário. Eu acho que é interessante, na verdade, né, o transporte exclusivamente por caminhões aí, não tem se demonstrado tão bom, né? É meio complicado essa logística em determinadas situações. E acredito que o transporte ferroviário também é mais barato, né? Então, e também evitaria mais acidentes, quer dizer, menos acidentes, né? Evitaria os acidentes de trânsito. Enfim, né? São várias questões. Tupi, vamos comprar aqui 50 ações, vamos ver quanto que vai dar 50 ações, não vai dar muito, vamos comprar 30 ações de Tupi. É uma empresa do setor de metalúrgica, é uma small cap, né, tem uma velocidade de crescimento e ela paga ótimos dividendos. Então ela é interessante por ser uma small cap e é interessante porque paga dividendos, né? Tem esses dois pontos positivos. É uma empresa bem estável também, né? Apresenta lucro há bastante tempo. Daí vamos comprar aqui então a Tupi. Então aqui vai dar R$ 769,50. Subiu mais um pouquinho ainda. Então vamos deixar essa ordem e comprar. Bueno, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ações na carteira. Precisa diversificar mais, tem R$2.000. Será que vocês acham aí, pessoal? Fundo imobiliário vale a pena? Comenta aí no vídeo aí. E olha só que interessante aqui, cara. A Movida vai pagar uns juros sobre capital próprio no dia 6/5 e a data X é hoje. Então tá, né? Então acho que é isso aí agora. Porque, né, já tem essa parte interessante de investir na Movida por ser uma empresa de locação de veículo, e o carro já mais tecnológico, né? Se a pessoa vai fazer uma viagem, sei lá, não tem um GPS, não sabe usar o GPS do celular, né? Pega um GPS ali da Movida mesmo, né? É interessante. Tá. Beleza, vou comprar 50 ações, né? Também vai ser uma parcela menor dessas empresas que são mais small caps, assim, que tem uma volatilidade ou um risco, né? As small caps, elas têm um risco agregado porque elas são empresas menores. Então, numa crise, uma empresa menor, ela tende a sofrer mais, né? Porque ela não tem um caixa muito grande. Às vezes ela está endividada para poder crescer. Então, surge uma crise, a empresa menor, ela tem, né, a tendência aí a sofrer mais um pouco, né? Com uma crise. Se não tiver nenhuma crise, também, por outro lado, a empresa menor, ela tem uma tendência de crescer mais, né? Porque às vezes uma empresa muito grande não tem mais para onde crescer, né? O market share dela, que às vezes já está, né, esgotado num limite máximo. E é um exemplo a Ambev, cervejaria do Brasil, e já tem quase todas as marcas de cerveja que são vendidas aqui no Brasil, ou são delas ou são da Heineken. Então ela não tem mais tanto para onde crescer, né? Não tem mais como vender mais cerveja, porque o pessoal já compra a cerveja dela. Por exemplo, para a Ambev crescer, ela tem que comprar uma outra empresa aí, uma outra cervejaria, que talvez esteja tomando uma pequena parcela do mercado dela, mas crescer, digamos que dobrar de tamanho, é muito difícil. Já uma empresa pequena, assim, por exemplo, uma Movida, ela pode muito bem dobrar de tamanho, né? Na verdade, até eu acho que em 2019, se não dobrou, foi quase isso. Beleza, agora sobrou ainda, cadê ali? Sobrou 1.126. A Clabin, ela tá pagando 4,91 de dividendos. E ela deu uma crescidinha aí, 17% no ano. Tá 18,90. A ação tem essa vantagem de ser uma empresa aí que
está mais relacionado ao dólar. Então, por exemplo, é bom tu ter empresas relacionadas ao dólar na tua carteira de investimentos, porque tu sai um pouco aqui do Brasil, né? Teu investimento não fica só relacionado ao Brasil e, né, no caso de a Bolsa Brasileira dar uma queda, geralmente existe uma correlação negativa, ou seja, quando a Bolsa cai aqui, o dólar sobe lá, ou quando o dólar sobe lá, a Bolsa cai aqui. Então, né, empresas que são dolarizadas assim, elas dão mais ou menos que um equilíbrio para tua carteira, né? Quando as tuas ações aqui caem, essa empresa talvez, na maioria das vezes, ela vai subir, porque o dólar está subindo, entendeu? Klabin, né? Vamos comprar aqui a Klabinzinha, vamos comprar 40 também. Tá, beleza. Mandado, recebido, executado. Daí fechou, né? Compramos todas as ações, vai ficar um dinheiro ali, mas também tem a questão dos emolumentos e tal. Então acho que, né, vale a pena deixar um saldinho aí para descontar os emolumentos depois, senão tu fica com um saldo negativo, não é bom isso aí na corretora. Lembrando que esse vídeo ele é só informativo, o objetivo é mostrar para vocês como que eu faço para investir, né, e quais as decisões, o que eu levo em consideração na hora de comprar as ações, como é que é as tomadas de decisões, como é que é o procedimento para comprar, e não é recomendação, entendeu? Cada um tem que escolher por conta própria e avaliar qual empresa quer investir, é uma questão muito pessoal. Eu acredito que cada um tem que considerar aí, né, o que acha interessante nas empresas e investir visando isso, né, não porque o fulano investe ou o ciclano investe, entendeu? Muito obrigado quem assistiu, né, e espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou, né, clica no curtir aí, deixa um comentário do que achou. Valeu, até mais.